Getúlio Vargas, em contato direto com os trabalhadores do Brasil, presta conta dos atos do seu governo, num exemplo do mais puro sentimento democrático e prova de respeito e amor ao povo, recebendo as mais inequívocas demonstrações da confiança popular em todo o decurso de sua construtiva vida política. Olá, tudo bem? Aqui é Ismar Júnior do canal de História, fazendo mais um vídeo para vocês. Hoje falando de uma figura inusitada, uma figura contraditória, que é Getúlio Vargas, nascido em São Borjas, formado em Direito, na época presidente do estado do Rio Grande do Sul. E vamos falar da Era Vargas, o período mais lembrado da história pelos brasileiros. Um período de grandes conquistas, como a reforma eleitoral, o voto feminino, a educação pública, a industrialização, um momento decisivo também, porque ele percorre um período de 1930 a 1945, onde ocorreu de 39 a 45 a Segunda Guerra Mundial, onde teve que tomar decisão de entrar na guerra ou não, e todo esse período da Era Vargas, de 30 a 45, nós podemos dividir em três, que seria governo provisório, de 1930 a 34, governo constitucionalista, de 34 a 37, e de 37 a 45, o governo Estado Novo, que foi a verdadeira ditadura do Brasil, com censura, com fechamento de Congresso, com fechamento de partidos políticos, mas vamos ver isso mais detalhadamente mais à frente. Não podemos contar uma história sem antes fazer um percurso de retorno, né? Um percurso de retorno, saber o contexto histórico, como se inseriu toda essa história, em que contexto o Brasil se encontrava, como ele se encontrava com relação à República, a nova República, né, que foi proclamada em 1889 e tinha menos de 40 anos, né, ainda um pouco jovem. Então, vamos entender como isso se deu. Sabemos que em 1889 ocorreu a proclamação da República por Marechal, né? Marechal Deodoro da Fonseca, né? Sabemos que o primeiro governante foi Marechal Deodoro da Fonseca, num governo provisório. Após ele foi eleito, depois ele veio a renunciar, assumiu Floriano Peixoto, e essa República das Espadas teve seu fim ali, e ali iniciou-se o primeiro governo civil, Prudente de Moraes, e foi até de 1900 a 1930 com o Washington Luiz, foi o último presidente desse período chamado de República Velha, né? Sabemos que na República Velha o Brasil era um país monocultor, ele dependia apenas exclusivamente do café, era o único produto que ele importava. As demais produtos que tinha dentro do mercado brasileiro vinham de fora para cá. Nós não tínhamos industrialização, nós ficamos estagnados ali na economia, porque havia um acordo entre São Paulo e Minas Gerais de alternância de poder. Então, um mandato assumia São Paulo, o outro mandato era alguém indicado por Minas Gerais. E ficou durante esses 30 anos essa alternância de poder. Em 1920 começou a ocorrer algumas revoltas de pessoas da sociedade em si que não concordavam com essa política, porque os outros países avançavam e nós ficávamos estagnados ali naquele período. Em 1926, em 1929, na eleição que seria uma indicação de Minas Gerais, e quem estava na presidência era Washington Luiz,
de São Paulo, ele se recusou a passar a indicação do novo mandato para Minas Gerais. Isso causando uma grande crise. O Washington Luiz, na verdade, colocou como indicado a sucessão presidencial o candidato Júlio Prestes, que na época era presidente do estado de São Paulo. Antigamente não era como hoje em dia, governador de São Paulo, governador de Alagoas, de Pernambuco, era presidente do estado de São Paulo, Júlio Prestes. E a indignação dos mineiros da oligarquia mineira, fizeram com que Minas Gerais se juntassem com outros dois estados e fechassem uma aliança para disputar a eleição contra Júlio Prestes. E aí é que surge a figura que nós estamos abordando. Getúlio Vargas era presidente do estado do Rio Grande do Sul, se juntou com Minas Gerais e com Paraíba e formaram uma chapa de oposição à oligarquia que já vinha ao poder há 30 anos, no caso, a oposição a Júlio Prestes. Essa chapa era composta como presidente, Getúlio Vargas e como vice, João Pessoa. Esse era o período histórico que estávamos naquela época. Ocorreu que no dia da eleição, sabemos que naquela época as pessoas votavam em quem o coronel mandasse, o chamado coronelismo. Isso, votavam por coação, votavam por dinheiro mesmo, e naquela eleição quem saiu vitorioso foi Júlio Prestes, o indicado de Washington Luiz. Getúlio não aceitou a derrota, mas também não tinha como fazer nada naquela época. Getúlio Vargas, sendo derrotado nas eleições, voltou para seu estado e continuou por lá. João Pessoa voltou para Paraíba. João Pessoa, em Recife, em uma reunião de trabalho, terminou sendo assassinado por um rival político regional chamado Duarte Dantas. Este foi o estopim para que ocorresse a Revolução de 30. Este assassinato, logo após um pleito eleitoral difícil, em que teria saído derrotada a chapa de Getúlio e João Pessoa, tornou uma grande comoção no país e revanchismo também. Getúlio viu ali o estopim e a oportunidade de gerar um golpe militar e tomar o poder. Essa ficou conhecida como Revolução de 1930. Então, o que é que acontece? Com o apoio de militares remanescentes do tenentismo, uma revolução ocorrida em 1920 pelos os oficiais de baixa patente no Rio de Janeiro, ficou conhecido como tenentismo, com o apoio deles, que não queriam mais também esse governo, essa prática oligarca dos governos da oligarquia brasileira, porque eles só tomavam tudo para próprio interesse. Então, eles entraram nesta revolta armada, liderada por Getúlio Vargas e Góes Monteiro, remanescente do tenentismo. E Getúlio atribuiu o crime de João Pessoa como um crime político, de conjuntura política nacional. Na verdade, foi uma conjuntura política regional, mas ele trouxe essa proporção para âmbito nacional. Ele armou seu exército no Rio Grande do Sul, Minas Gerais armou o exército
em Minas, e os dois marcharam para o Rio de Janeiro, para o Palácio do Catete, para tomar o poder de Júlio Prestes. E isso aconteceu sem grandes confrontos em 1930. Aqui começa o primeiro período da Era Vargas, seria o governo provisório de 1930 a 34. Quando Vargas saiu vitorioso na Revolução de 1930, automaticamente as pessoas que o apoiaram, os militares que o apoiaram, o colocaram no poder. Ele denominou esse governo de governo provisório. Tá? E um dos primeiros atos dele foi anular a Constituição, substituiu todos os governadores do Estado por interventores indicados por ele. Ele promoveu, com a crise da Bolsa, o Brasil tinha uma superprodução de café, equivalente a abastecer o mundo por 3 anos consecutivos. Porém, o café, com a crise, o café não existia procura. Como tinha muito café, o valor do café baixou muito. Então, o que é que ele fez na economia? Ele promoveu a queima de 78 toneladas de café para poder... Ele comprava o café dos oligarcas e queimava, o que revoltou mais ainda a oligarquia no Brasil, né? E o que é que acontece? Ele ali começou a também inovar e começar a industrialização do Estado brasileiro para substituir as importações e abastecer o mercado brasileiro, porque com a crise de 29, a moeda brasileira perdeu muito o valor. Então, o Brasil não tinha papel suficiente para comprar nada lá de fora, né? Então, uma medida inteligente na economia ele tomou, que foi a industrialização, para começar a caminhar com as próprias pernas. E uma coisa que devo destacar neste período de 30 a 34 é outra revolução nesse período, né? Que seria a Revolução Constitucionalista. Como aconteceu isso? Os oligarcas de São Paulo, em oposição a Vargas, porque Vargas ele governava por decreto, não tinha um congresso, não tinha nada para frear, como diz a história. Então, ele, ele governou por decreto. E essa oposição, São Paulo já vinha triste por conta da derrota e da tomada de poder, né, por ter sofrido o golpe. Então, eles começaram a cobrar uma Constituição. E essa cobrança da Constituição brasileira gerou uma revolução em São Paulo, como eu já disse, a Revolução Constitucionalista, onde São Paulo pegou em armas e lutou com o governo durante 3 meses. As tropas de Getúlio, as tropas nacionalistas, acalmaram os ânimos em São Paulo. São Paulo saiu derrotado com isto, né? Se podemos dizer que houve guerra civil no Brasil, a guerra civil foi essa, tá? E o estopim para que começasse essa revolução em São Paulo, foi o assassinato de 4 estudantes. Com as iniciais dos estudantes formava a sigla MMDC. E a partir desse assassinato desses 4 estudantes que protestavam na rua, justamente por esse governo autoritário que Getúlio adotava, então ali foi o estopim para que ocorresse a revolução. E Getúlio, bem
vamos dizer no popular, desenrolado, ele começou a instituir novas coisas para tentar acalmar aquela parte de São Paulo, que ele sabia que São Paulo poderia influenciar outros estados, ele não era besta. Então, o que é que acontece? Ele, para acalmar, convocou uma Assembleia Constituinte em 1934, uma Assembleia Constituinte em 34, e promulgou uma nova Constituição. E nessa nova Constituição vinha trazendo várias inovações para a época, como o voto secreto, o voto, direito ao voto feminino. Lembrando, analfabeto ainda não votava, analfabeto não tinha direito a voto. A legislação trabalhista, né, que viu previdência social, jornada de trabalho de 8 horas por dia, salário mínimo, férias, tá? A autonomia, entre aspas, do sindicato, porém, só poderia existir um sindicato para cada segmento de profissional, né? Medidas defendendo as riquezas naturais do país, criação da justiça eleitoral, né? E a empresa, ela era obrigada, as empresas brasileiras eram obrigadas a manter 2/3 dos empregados brasileiros. Essa foi a conquista, né, da nova Constituição, promulgada em 1934. Getúlio, após promulgar a Constituição de 1934, foi eleito por eleições indiretas, apenas o Congresso que o elegeu. O que é que essa Constituição ajudou a ele? A popularidade dele aumentou muito, ficou mais popular. Essa Constituição foi baseada na Constituição alemã, a mesma Constituição do Partido Nazista, né? E o que acontecia pelo mundo, né? O cenário mundial era o crescimento da extrema-direita, os movimentos totalitários como o nazismo, o fascismo, né? Toda aquela prática de centralização de nacionalismo, centralização do poder na mão de apenas um líder. E o que é que acontece aqui no Brasil? Foi criada a Ação Integralista Brasileira, AIB, né? Um movimento que foi fundado no Brasil, de extrema direita. Eles eram anticomunistas, tinham um nacionalismo exagerado e bem conservadoras. Tá? Por outro lado, foi criado também a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era de extrema esquerda, dos movimentos extremistas, naquele ano, né? Que a ANL, no caso, ela era antifascista, defendia a reforma agrária como um fator primordial para a inclusão, né? E a revolução por meio de classes. E Vargas, ele tinha uma queda pelas ideias extremistas da AIB. Tanto é que a AIB era liderada por Plínio Salgado, tá? E ele tinha essa ideia, ele era bem chegado à AIB. E o que é que acontece? A ANL começou a crescer mais do que a AIB. E o que é que Vargas fez? Disse que excluiu a ANL. Ele decidiu fechar a ANL, afirmando que era subversiva, e fechou. Simplesmente ele, de uma canetada só, fechou. Carlos Prestes, revoltado com isso, o mesmo Luiz Carlos Prestes, que era o esposo de Olga Benário, aquela mesma do filme, em 1935, organizou com o movimento comunista, né, veio algumas pessoas da União Soviética para cá, e realizaram a intentona
comunista em 1935, mas foi não teve sucesso. Logo as tropas getulistas eliminaram esse movimento. E Vargas, aproveitando este golpe comunista, o que é que acontece? Ele começa a se organizar para dar um novo golpe, porque em 35 teve a intentona, no caso a eleição ele assumiu em 34, 38 ele tinha que entregar um mandato para convocar novas eleições. Então em 1937 o Brasil é feito de fake news. Fake news não é uma coisa recente. O Brasil, desde a proclamação da República, já foi uma fake news. Então, o Major Olímpio Mourão, general do Exército, aliás, ministro do governo de Getúlio, elaborou um documento chamado Plano Cohen, que ele dizia que este documento foi bater nas mãos dele, que tinha sido um judeu comunista que tinha feito, e que este plano iria sequestrar e assassinar empresários e políticos importantes brasileiros. Aproveitando isso, o que é que Vargas faz? Bota a lei de segurança, cria a Lei de Segurança Nacional. Como eu já tinha dito, ele fechou o partido ANL, cria a Lei de Segurança Nacional e declara estado de sítio no Brasil, onde ele fechou o Congresso e teve controle total de todos os poderes. Tá? Mais uma artimanha para não sair do poder. Chegamos à terceira e última fase da era Vargas, que é logo após o golpe de Estado, que ele estabeleceu o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. É chamada Constituição Polaca. Por que polaca? Porque ela foi baseada em uma constituição de governo autoritário também da Polônia. Tá? Lembrando que essa Constituição foi praticamente escrita por Francisco Campos, um jurista daquela época de renome aqui no Brasil. O que é que acontece? Acendida pelo choque entre os comunistas, a ANL e a IB, ele teve um respaldo legal para implantar um governo autoritário. Isso tudo simbolizou o golpe do Estado Novo. E o que é que o Estado Novo trouxe para nós? O retrocesso do termo democracia em termos de democracia e de direitos humanos. Tá? Proporcionou liberdade à ação à polícia, o aparelho repressor do governo. A polícia começou a perseguir, a prender aqueles que falavam contra o governo, a torturar. Essas coisas todas que a gente já conhece. E a centralização ficou mais poderosa na mão de Vargas. Ele ficou com mais poder, porque com o fechamento do Congresso ele tinha os 3 poderes sob seu domínio. E as medidas que ele tomou foi extrema. Como nós vivíamos um cenário extremista, ele tomou medidas extremas aqui no país. Fechou o Congresso, extinguiu eleições, e as eleições foram extintas e os partidos políticos, nomeou mais uma vez os governadores dos estados, ou seja, diminuiu a autoridade federativa de todos os estados. Lembrando também que com isso ele promoveu um evento que foi a queima das bandeiras. Todas as bandeiras de todos os estados foram queimadas em ação, porque ele entendia que todo o país tinha que ter uma bandeira única, que era a bandeira do Brasil, e que esse pensamento nacionalista tinha que vir de cima para baixo.
né? Então, em todos os estados, os governadores eram interventores, no caso indicado por ele, e todas as bandeiras dos estados foram queimadas. A única bandeira que podia existir no estado brasileiro era a do Brasil, mais nenhuma. Como ele era um populista, a medida popular que ele tomou de imediato para ter a grande massa em suas mãos foi os direitos trabalhistas, né? Isso aí ele concedeu, salário mínimo, carteira de trabalho, justiça trabalhista, né? Apoiou e beneficiou empresas e os banqueiros foram que ficaram bem ricos. Tanto é que diz que ele é conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos, tá? Ele criou um departamento de imprensa e propaganda, a famosa DIP, que controlava a mídia e censurava aquilo que vinha a atingir seu governo. Então, todo o controle de mídia ficou nas suas mãos, né? Como todo governo autoritário tem um controle bem da mídia, da propaganda. A intervenção do Estado na economia com a industrialização era notória, né? Ele tinha essa intervenção direta na industrialização para substituir as importações, como já foi dito, né? Com o dinheiro do café acumulado que tinha, ele investiu também com a ajuda dos Estados Unidos para criar a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia do Vale do Rio Doce também. Ele investiu em energia e mineração, tá? E nesta mesma época, o que é que acontecia em termos de mundo? Estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e Vargas se declarou neutro no início da guerra. Em 1939 ele se declarou neutro, porém as pressões foram aumentando e essa queda dele pelos regimes totalitários preocupou os países que estavam no eixo, né, e que eram da América, como o caso dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele veio de lá para cá, de lá veio conversar com Getúlio, presidente Roosevelt, e o que é que ele, utilizando da política de boa vizinhança, ele pediu que Vargas entrasse na guerra por notar que Getúlio estava muito caído pela Alemanha nazista. Então, o que é que acontece? O Brasil tinha uma relação comercial com a Itália e com a Alemanha muito presente. E a partir daí os Estados Unidos interveio, como eu disse, né? E o Brasil terminou quebrando as relações com eles, que foi o que provocou a Alemanha, em represália, afundou nossos navios, né, na costa brasileira. E isso, os Estados Unidos criou alguns personagens da Disney, como a gente sabe, o Zé Carioca, Carmen Miranda começou a ir para os Estados Unidos o Brasil esteve na guerra com os 25 mil pracinhas. A batalha eles ganharam. Nós temos que exaltar esses soldados que foram, porque eles realmente saíram vitoriosos na batalha de Monte Castelo. E o que é que acontece após a guerra, né? Como era que um governo autoritário, praticamente totalitário, foi lutar na Alemanha, na Itália fascista, pela democracia, né? Um governo autoritário foi lutar na Itália pela democracia. E esses questionamentos começou a aparecer e começou a surgir movimentos dentro do Brasil, justamente ressaltando isso. Como é que um governo autoritário foi lutar pela democracia? E a nossa democracia, onde está?
Então, aí é onde Vargas começa a pensar realmente, dizer, não tenho mais o que fazer, vou ter que chamar uma nova constituinte, fazer uma nova constituição e marcar as eleições. Mas antes disso, pelo populismo que ele já havia tido durante de 37 a 44, 43, por aí, 44, né? O que é que acontece? Os trabalhadores, com medo de perderem seus direitos, né? O que é que acontece? Eles vão para a rua e aí surge o movimento queremista, que era o movimento Queremos Getúlio, Getúlio no poder, Getúlio não pode sair, mas Getúlio, ele sente que perdeu todo o controle da sua vida política naquele momento, porque ele volta, naquele momento ele viu que perdeu o controle da sua vida política. O que é que ele faz? Ele marca as eleições e ele é deposto, né? Deposto do poder, e ali marcam eleições para 45 e ali assume ao Gaspar Dutra, Eurico Gaspar Dutra, tá? E Getúlio retorna a Rio Grande do Sul e por lá ele fica até 1951, quando ele volta, né? Depois de uma nova Constituição, ele volta por voto popular, direto, agora de forma direta, para o governo. E aí, né, aí já é outra aula, já é outro governo. É onde ele começa com a campanha O Petróleo é Nosso, onde a mídia que estava aberta começa a bater nele com Carlos Lacerda, e depois de um atentado que alguém da sua guarda pessoal fez contra Carlos Lacerda, que inclusive matou o motorista de Carlos Lacerda, começa toda uma movimentação dentro do Congresso, né? Carlos Lacerda direto na televisão batendo nele, e ele não aguenta tamanha pressão. Ele disse que também não entregaria o poder porque não tinha feito nada de errado. E é quando ele toma atitude extrema e se suicida. Que até o suicídio dele é pensado. Ele se suicida com um tiro no peito, não na face, para não descaracterizar a figura histórica e o fato histórico que ele marcou nesse período, né? Espero que tenham gostado da aula. Espero que eu tenha sido esclarecedor para vocês que vão fazer sua prova, o concurso, ou o Enem. E se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque logo postaremos mais coisas sobre a história do Brasil. Obrigado.